Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. Aula de número 31. Na aula de hoje, a gente vai abordar as inequações logarítmicas. E, mais uma vez, será uma aula recheada de exemplos. É porque serão nos exemplos que a gente vai ouvir os vários tipos de inequações exponenciais. Antes de iniciar os exemplos, a gente tem que chamar atenção aqui para a importante propriedade das funções logarítmicas. A função log de x da base a, a gente já viu, ela é uma função crescente se a for maior do que 1 e é uma função decrescente se o a estiver entre 0 e 1. Então, se você tiver uma desigualdade envolvendo dois termos que estão expressos em logaritmos de mesma base, você tem que ficar atento a isso, tá certo? Porque se a base for maior que 1, o sinal que relaciona os dois logaritmos vai ser mantido. E se a base estiver entre 0 e 1, esse sinal será invertido, tá bom? Mais precisamente, o que isso significa, né? Coisa que a gente já viu. Vamos supor que a base do meu logaritmo seja c e ela seja um número maior do que 1. Então, o que a gente conclui? Que o log de a elevado a x na base c é maior que o log de b na base c, se somente se o a elevado a x for maior do que b. Tá? Então, como eu disse, a desigualdade ela é mantida quando a base é um número maior do que 1. E se esse número estiver entre 0 e 1, aí o sinal ele inverte. Tá certo? Em outras palavras, e é claro que essa propriedade ela permanece válida se você usar os outros três sinais de desigualdade. Por exemplo, se eu trocar aqui maior por menor ou menor ou igual ou maior ou igual, então aqui respectivamente vai ficar menor, menor ou igual, maior ou igual. Aqui embaixo também, né? Se você troca o sinal de maior por menor, ou menor ou igual, ou maior ou igual, do lado de cá inverte. Então vai ficar maior, maior ou igual, ou menor ou igual. Tá bom? Então agora vamos fazer exemplos. Vou começar com o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Resolva as inequações. Letra A, 3 elevado a x maior que 2. E letra B, 2 elevado a 3x menos 1 menor ou igual a 1/5. Bom, então nós vamos tomar o logaritmo dos dois lados. Então, 3x maior que 2, se você toma o logaritmo em relação à base 3 dos dois lados, então já é a hora de aplicar a propriedade que a gente viu lá em cima. Como 3 é um número maior do que 1, então a gente sabe que o sinal ele é mantido. Então aqui, tomando o logaritmo, você mantém a desigualdade maior. Tá? E por que você toma o log na base 3? Justamente porque você vai simplificar esse primeiro membro aqui, ó. Aplicando as propriedades do logaritmo, o que a gente sabe? O expoente ele desce para cá multiplicando o log. Então isso vai ficar x vezes o log de 3 na base 3 maior que o log de 2 na base 3. E o log de 3 na base 3, você sabe que é 1. Então o resultado, x maior que o log de 2 na base 3. Então a solução é essa. Letra B, resolver a equação. Bom, aqui antes, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar o x aqui, tá certo? Da seguinte maneira, eu reescrevo essa expressão assim, ó. 2 elevado a 3x sobre 2 menor ou igual a 1/5. Isso me dá equivalentemente 2 elevado a 3x menor ou igual a 2/5. Então fica assim, né? E 2 elevado a 3 é 8. Então a equação ficou 8 elevado a x
menor ou igual a 2/5. Agora, finalmente, eu aplico o log dos dois lados, né? No caso, vai ser o log de qual base? Veja, como eu quero explicitar o x, então eu devo aplicar log na base 8. E como 8 é um número maior do que 1, então o sinal da desigualdade ele é mantido. Então permanece menor ou igual. Aí continua, então isso fica x menor ou igual ao log de 2/5 na base 8. Então a solução é essa. Resolva a desigualdade 3 elevado a 2x menos 1 maior que 2 elevado a 3x mais 1. Então, para você resolver isso, você tem que transformar, você tem que mexer nessa desigualdade e escrevê-la num formato do tipo algum número, sei lá, um a elevado a x, maior ou menor, isso vai depender do que você vai fazer lá para alterar a desigualdade, a um outro número b, para depois aplicar o log de a dos dois lados. Essa que é a ideia, tá? Então é você achar quem vai ser esse a. Para isso você precisa deixar o x isolado como expoente. Então, para a gente fazer isso, vamos mexer na expressão. 3 elevado a 2x menos 1 é o mesmo que 3 elevado a x vezes 3 a menos 1. E do lado de cá é o mesmo que 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 1. Continua. Essa desigualdade fica equivalente a... Veja, 3 elevado a 2x é o mesmo que 3 elevado a 2 elevado a x. E 3 elevado a 2 é 9. Então, isso fica 9 elevado a x dividido por 3, já que 3 a menos 1 é 1/3. Aqui, procedendo de forma equivalente, isso é 8 elevado a x. 8 elevado a x vezes 2. Então, o que eu vou fazer aqui é multiplicar ambos os lados por 1 sobre 8 elevado a x, que é positivo, e quero jogar esse 3 para o segundo membro. Isso equivale a multiplicar ambos os lados por 3. Então, no final das contas, eu vou multiplicar ambos os lados por 3 sobre 8 elevado a x, que é maior do que zero sempre. Isso vai ficar 9 elevado a x sobre 8 elevado a x maior do que 6. Agora sim, eu coloco todo mundo sob o mesmo expoente x. Então fica 9/8 elevado a x maior do que 6. Agora sim, o que eu faço? Aplico o log dos dois lados. Log de 9/8 elevado a x e log de 6. A pergunta é, qual vai ser a base que você vai escolher? 9/8, claro, para você poder, no primeiro membro, eliminar, isolar o x, né? Explicitar, fazer aparecer apenas o x. E como 9/8 é um número maior do que 1, então a desigualdade ela vai ser mantida, então fica maior. Tá? O primeiro membro vai dar x e o segundo membro, log de 6 na base 9/8. Portanto, conjunto solução. Muito bem. Vamos agora aprender a resolver inequações logarítmicas. Que é isso que a gente viu aqui, né? nesses exemplos que a gente viu, nesses dois últimos exemplos, na verdade, nesses três últimos exemplos, a gente viu inequações exponenciais. Porém, são aquelas inequações em que você não consegue reduzir ambos os lados a potências de mesma base. E aí foi necessário, então, você introduzir os logarítmicos. Né? Como aqui, ó, vamos voltar lá, olha lá. Você vê que nesse exemplo, olha, não tem como você transformar os dois lados em potências de mesma base, porque a base aqui é 3 e a base aqui é 2. Mesma coisa com os outros exemplos, né? Você não consegue transformar as exponenciais em potências de mesma base, porque a base aqui ela é 3 e aqui é 2. Né? Então, por causa disso, você teve que
usar os logaritmos, tá certo? Agora, vamos de fato resolver as inequações logarítmicas. O primeiro tipo de inequação logarítmica é aquele tipo em que as bases são iguais. Claro que situação equivalente você vai obter quando você usa o sinal de menor, ou menor igual, ou maior igual. Bom, então aqui nós temos que preocupar com duas coisas. Primeiro, olhar a validade dos logaritmandos. E segundo, observar se a base é maior do que 1 ou um número entre 0 e 1. Então, vamos no caso em que o A seja maior do que 1. Você observa que o log do f de x na base A é maior que o log de g de x na base A, se e somente se o f de x for maior do que o g de x. Ou seja, como o A é maior que 1, então o sinal da desigualdade é mantido. Então permanece maior. Agora, como a f de x tem que ser positiva e a g de x tem que ser positiva, então para essa equivalência de fato ser válida, tem que impor essa condição dos logaritmandos serem maiores do que zero. Veja, mas você não precisa impor f de x maior que zero e g de x maior que zero. Basta você impor o g de x ser maior do que zero. Por quê? Porque o f de x ele já tem que ser maior que o g de x. Então ele automaticamente vai sair também maior do que zero. Então fica correto você resolver essa desigualdade usando apenas esse segundo lado aqui, ó, f de x maior que g de x e g de x maior que zero. Se o A for um número entre 0 e 1, então a gente sabe que o log de f de x da base A é maior que o log de g de x na base A, se e somente se. Bom, agora como a base é um número entre 0 e 1, então inverte o sinal da desigualdade. Então ele passa a ser o quê? Menor. Então a relação entre os logaritmandos será f de x menor que g de x. De novo, eu preciso que ambas, f e g, sejam positivas. Neste caso, basta você impor que a f seja positiva. Porque se você impõe a f ser positiva, a g automaticamente sairá positiva, já que ela tem que ser o quê? Maior do que a f de x. Com isso, com esses dois casos, você obtém um método para resolver a sua desigualdade, a sua inequação logarítmica. É só você seguir o que está sendo dito aqui nessa tabela. Vamos ver exemplos. Resolva a desigualdade. Log de 2x menos 1 na base 2 menor que o log de 6 na base 2. Então veja, como a minha base aqui é maior do que 1, né, o A é 2 e é maior do que 1, então o que a gente conclui? E aí o que você tem que fazer? Você tem que impor o 2x menos 1 ser maior do que 0. Então você coloca aqui 0 menor que 2x menos 1. Então você vai ter que resolver esse sistema de desigualdade. Bom, 2x menos 1 ser maior do que 0 te dá o quê? Te dá x maior do que o meio. 2x menos 1 menor do que 6 te dá o quê? Te dá x menor que 5 meios, 7 meios. Então, a interseção desses dois vai te dar o quê? Solução. Ok? Vamos a mais um exemplo? Exemplo 4. Resolva log de x2 menos 4x na base 1/3 maior que log de 5 na base 1/3. Então, agora a minha base ela é o quê? É um número menor do que 1. É 1/3 e 1/3 é menor do que 1. Então, veja, o sinal ele tem que ser invertido. Então vai ficar x2 menos 4x tem que ficar menor do que 5. Certo?
E como x2 menos 4x tem que ser positivo, então se coloca aqui 0 menor que. E aí você resolve, portanto, mais esse sistema aí de desigualdade. Veja, se fazer x2 menos 4x maior do que 0, se você resolve, né, e faz o estudo do sinal, você conclui que o x tem que ser menor do que 0 ou o x tem que ser maior do que 4. E na desigualdade, na segunda desigualdade, x2 menos 4x menor que 5, resolvendo, você conclui que o x tem que estar entre 1 e 5. Então você tem que fazer o quê? A interseção dos dois conjuntos, tá? E aí se você faz a interseção, fazendo a interseção, o resultado vai dar x entre menos 1 e 0, união com x entre 4 e 5. Ok? Vamos agora ao exemplo 5. Resolver a desigualdade. Log de x2 menos 2x menos 6 na base 5, maior ou igual ao log de 2 na base 5. Então, de novo, o a, que é igual a 5, é maior do que 1. Então, devemos ter x2 menos 2x menos 6 maior ou igual a 2. Tá certo? Mantenha a desigualdade. Note que aqui você não precisa ter a preocupação em obrigar o logaritmando ser maior a 0. Por quê? Porque você já está obrigando ele a ser maior ou igual a 2. E 2 é maior do que 0. Então aí se você resolve essa desigualdade do segundo grau, você vai encontrar facilmente que x deve ser menor ou igual a menos 2 ou que x deve ser maior ou igual a 4. Vamos agora para as desigualdades do segundo tipo. Desigualdades do tipo log de f de x na base a menor ou igual a um número k. Uma dica é você reescrever esse número real k na forma do logaritmo em uma determinada base. Então, você reescrevendo o k, você observa que o k ele é também o log de a elevado a k da base a. Porque sabendo que você aplica a propriedade do logaritmo aqui, ó, o k desce multiplicando, e o log de a na base a gente sabe que é 1. Por que eu escolhi a base a? Porque agora você vai comparar logaritmos de mesma base. Então, isso equivale a dizer que o log de f de x da base a é menor ou igual ao log de a elevado a k na base a. Então, aí você divide os casos. O caso em que o a é maior do que 1, o que você tem? Você deve ter f de x deve ficar menor ou igual a elevado a k. Certo? Então, a desigualdade fica equivalente a f de x ser menor ou igual a elevado a k. E lembre-se que você tem que impor a condição do f de x ser positivo. Então, você vai ter que resolver, quando a é menor do que 1, resolver essa desigualdade aqui equivale a resolver essa de cá. E se o a for um número entre 0 e 1, a gente sabe que isso implica que inverte o sinal da desigualdade, né? Ou seja, f de x tem que ficar maior ou igual a elevado a k. Então, no caso em que a base é um número entre 0 e 1, a gente sabe que essa desigualdade aqui equivale a f de x ser maior ou igual a elevado a k. Tá? E aí, vejam, como a elevado a k é um número maior do que 0, tá? Toda potência é sempre um número maior do que 0, então você não precisa se preocupar aqui em impor a condição do f de x ser maior que 0, porque ele já vai sair garantidamente maior do que 0 quando você impuser essa condição aqui. Então pronto, vamos resolver exemplos. Resolva log de 3x mais 2 da base 3 menor do que 2. Então, a dica é essa, né? Você reescreve o 2 na forma de log de 3 elevado a 2 da base 3.
Como a base é 3 maior do que 1, então o sinal ele é mantido. E agora você impõe a condição de 3x mais 2 ser maior do que 0. Então resolve esse sistema de desigualdades. Veja, 3x mais 2 maior que 0 já te dá x maior que menos 2/3. 3x mais 2 menor que 9 já te dá x menor que 7/3. Então a solução vai ser o quê? A interseção desses dois conjuntos. Ou seja, conjunto dos valores de x tais que menos 2/3 menor que x, menor que 7/3, que é o intervalo aberto de extremos menos 2/3 e 7/3. Exemplo número 7. Resolva log de 2x2 menos 3x na base 1/2 maior que menos 1. Então, de novo, reescreve menos 1 no formato log de 1/2 elevado a menos 1 na base 1/2. E a base 1/2, ela é o quê? É um número menor do que 1. Então, isso significa que os logaritmandos, você vai ter que inverter o sinal aqui, certo? Entre os logaritmandos. E impor a condição de 2x2 menos 3x ser maior do que 0. Então, agora resolve essas duas desigualdades. Primeiro, 2x2 menos 3x maior que 0. Se você fizer isso, você encontra facilmente que o x tem que ser menor que 0 ou o x tem que ser maior que 3/2. E se você resolve a outra, então você encontra facilmente. Então agora, fazendo a interseção dos dois conjuntos, vou deixar como tarefa para vocês fazerem. Feito essa interseção, então você conclui que a solução vai ser o conjunto dos números reais, tais que x está entre menos 1/2 e 0, ou x está entre 3/2 e 2. Se você representa isso em forma de intervalo, vamos agora resolver desigualdades do terceiro tipo. As desigualdades do terceiro tipo serão aquelas em que você tem que introduzir uma variável auxiliar, o y. Vamos ver através de exemplos. Exemplo número 8. Então resolva log de x da base 3 ao quadrado, menos 3 log de x na base 3, mais 2 maior que 0. Então, é evidente que aqui você tem que fazer uma mudança de variável. Qual? Chamar o log de x na base 3 de y. Então, feito isso, como que vai ficar a sua equação? Ela vai ficar y ao quadrado, menos 3y, mais 2 maior do que 0. E aí você resolve essa desigualdade, você vai encontrar facilmente que o y tem que ser menor do que 1, ou y tem que ser maior do que 2. Tá? Bom, agora o que você faz? Volta para a variável x. Então isso aqui está te dizendo o quê? Então você tem que resolver log de x na base 3 menor do que 1, ou log de x na base 3 maior do que 2. Então vai ser a união dos dois conjuntos, tá? Vai ser esse conjunto união com esse aqui. Veja, o log de x na base 3 ser menor do que 1, o 1 você escreve como log de 3 na base 3. Então isso vai te dar o quê? Como 3 é maior do que 1, então isso equivale a x ser menor do que 3. E claro, você tem que impor a condição do x ser maior do que 0. Porque ele é logaritmando, então tem que ser maior do que 0. Log de x na base 3 ser maior do que 2, mas 2 é quem? Tá bom? E de novo, o que você tira daqui? X tem que ser maior do que 9. Então você vai ter x entre 0 e 3 ou x maior do que 9. Então morreu, né? A solução vai ser quem? O intervalo aberto 0, 3, união com o intervalo aberto 9 mais infinito.
Exemplo número 9. Resolva log de x menos 3 na base 2 mais log de x menos 2 na base 2 menor ou igual a 1. Aqui, antes de mais nada, nós temos que verificar, antes de aplicar a propriedade, né, que o log da soma, que a soma dos logs é o log do produto, antes nós temos que verificar, é sempre na desigualdade original que você tem que olhar as condições de validade. Tá bom? Então, no caso aqui, o que nós temos que ter? O x menos 3 tem que ser maior que 0 e o x menos 2 tem que ser maior do que 0. Isso significa o quê? Que o x tem que ser maior que 3 e x tem que ser maior do que 2. Obviamente que a interseção desses dois conjuntos é x ser maior do que 3. Vou indicar essa desigualdade aqui por 1. Então agora vamos resolver. Vai ficar como? Então veja, o que eu estou fazendo? Vamos voltar lá. Eu estou agora aplicando a propriedade aqui, ó, né? A soma dos logs é o log do produto. Então vai ficar o log na base 2 de x menos 3 vezes x menos 2. E o 1 que eu vou escrever como log de 2 na base 2. Então essa desigualdade ela vai ficar equivalente a essa daqui, ó. Menor ou igual ao log de 2 na base 2. Como 2 é maior do que 1, então você conclui que o logaritmando x menos 3, x menos 2, eles têm que ficar o quê? Veja, você não precisa se preocupar em impor a condição aqui de 0 ser menor do que o produto. Por quê? Porque você já tem garantido que esse produto ele é positivo, tá? Porque você tem que ter originalmente o x menos 3 maior que 0 e o x menos 2 maior que 0. Tá bom? Então, o produto vai sair automaticamente maior que 0. Ou seja, e como você vai ter que estar no domínio de x maior que 3, e nesse domínio esse produto é naturalmente maior do que 0. Então, por isso que você não precisa impor essa condição. Basta ser menor ou igual a 2. Então, isso vai virar a seguinte desigualdade. E aí você conclui facilmente que o x tem que estar entre 1 e 4. Então, eu vou chamar essa desigualdade aqui de 2. Então, o que você tem que fazer? 1 interseção com 2. X maior que 3 com... Então, 1 interseção com 2. Mas aí é fácil ver. Algumas interseções dá para você fazer de cabeça. Acabou, né? A solução do conjunto é essa. X entre 3 e 4 podendo ser igual a 4. Exemplo 10. Resolva log na base 2, do log na base 1/2, do log de x da base 3 maior do que 0. Então eu tenho log do log do log. Então, vamos lá. Vamos olhar para o log mais externo, que é esse aqui, ó. Então eu vou enxergar isso daqui, aqui de dentro, como sendo a minha função, f de x. Olhar para essa expressão como uma expressão do tipo log do f de x da base 2 maior do que 0. E o 0 você vai escrevê-lo como log na base 2. Então isso é o quê? É o log de 1 na base 2. Como 2 é maior que 1, veja, você não precisa impor a condição dessa função ser maior do que 0, porque ela já segue automaticamente maior que 0. Já que ela tem que ser maior que 1, 1 é maior que 0. Agora você vai olhar para o log de fora. É o log na base 1/2. Então você vai enxergar o log de x como sendo a sua função. Aqui é desculpa. Aqui é 3, né? 3. Então você vai enxergar o log de x da base 3 como sendo a sua nova função f de x. Então é o log de 1/2 de f de x maior que 1. Você vai agora escrever o 1 como sendo um log na base 1/2. Então é o quê? É log de 1/2 na base 1/2. Tá bom? E aí, como o 1/2 ele é um número menor do que 1, então agora vai inverter o sinal da igualdade. Então você agora vai, equivalentemente, você vai obter o log de x na base 3 ter que ser menor do que 1/2. Bom, agora aqui você tem que impor a condição do log de x ser positivo, tá? Já que ele é o logaritmando da expressão anterior.
Então você tem que impor a condição dele ser maior do que zero. E agora resolver essa desigualdade aí. Então você tem que resolver log de x na base 3 maior do que zero e log de x na base 3 ser menor do que 1/2. Tem que resolver os dois. O log de x na base 3 ser maior que zero equivale ao log de x na base 3 ser maior que o log de 1 na base 3, expressando o zero como o log na base 3. Então daqui o que você tira? Veja que o x tem que ser maior do que 1, já que 3 é maior que 1, tá? E automaticamente o x sai positivo, o que garante que o logaritmando seja positivo. Tá bom? Bom, agora esse daqui vai ficar equivalente a quem? Log de x menor do que 1/2 fica equivalente. Okay? Então isso vai te dar o quê? Como 3 é maior do que 1, então vai te dar x menor que 3 elevado a 1/2, que é a raiz de 3. E aqui você vai ter que impor o x ser maior do que zero, já que ele é o logaritmando aqui no log da base 3. Então pronto. Quem vai ser o seu conjunto de solução? Vai ser a interseção dos dois conjuntos. Então essa também é uma interseção fácil de fazer, dá para você fazer de cabeça. Conjunto dos números reais que estão entre 1 e raiz de 3. Tá? Vamos agora para o nosso exemplo número 11. Determine os valores de A para que a equação x2 menos 4x mais log de A na base 2 igual a zero admita raízes reais. Bom, a gente sabe que uma equação do segundo grau terá raízes reais somente se o discriminante delta for maior ou igual a zero. Mas quem é o delta? Então, 16 menos 4 log de A na base 2 deve ser o quê? Maior ou igual a zero. 4 vezes log de A na base 2 tem que ficar menor ou igual a 16. Ou seja, log de A na base 2 tem que ficar menor ou igual a 4. O A tem que ficar menor ou igual a 2 elevado a 4. E claro, tem que ficar maior do que zero. Então isso me diz que o conjunto de solução deve ser o conjunto dos valores de A que sejam maiores do que zero, menores ou iguais a 16. Eu estou vendo aqui, ó, esse é um exemplo que eu estou tirando aqui do livro, e eu estou vendo que o livro está com resposta errada, tá? Então, na hora que vocês forem estudar, observem isso, que há um erro aí no livro. Aliás, alguns exemplos eu tenho colocado as respostas imediatas, sem fazer os cálculos, porque eu estou copiando nas respostas do livro, tá certo? Se por acaso, na hora que vocês forem assistir a minha aula e constatar algum erro nas soluções apresentadas, lembre-se que é por causa disso, né? Essa aula, uma parte dela eu tenho que fazer de maneira rápida, senão fica uma aula muito extensa. Se for resolver aqui todas as desigualdades envolvidas, fica uma aula gigante, cansativa e desestimulante. Então eu estou confiando nas respostas que o autor apresenta, né? Esses exemplos eles são retirados do livro-texto. Agora, aqueles que apresentam erro que eu consigo observar, eu chamo atenção. Aqueles erros que eu eventualmente deixei passar, vocês então fiquem atentos, porque caso isso aconteça, é importante que vocês mesmos façam a devida correção, tá bom? Vamos agora para o 12º exemplo. E o último exemplo. Resolva a desigualdade log de 2x2 menos 5x mais 2 na base x maior do que 1. Então, antes de resolver, temos que identificar aqui a validade. Qual é a condição que a gente tem que impor? O x aqui ele é base, então ele tem que ser maior que 1 e maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando
2x2 menos 5x mais 2 tem que ser o quê? Maior do que zero. Vamos procurar, então, a interseção desses dois conjuntos. De novo, confiando aqui na resposta que o livro apresenta, isso tem que ser x menor que 1/2 ou x maior que 2. Então, nós vamos fazer a interseção desses dois conjuntos aqui, ó. Desse conjunto com esse aqui. Fazendo a interseção desses dois conjuntos, x entre 0,5 ou x maior do que 2. Então, essa é o meu conjunto validade, tá? Quando a gente resolver, a gente tem que respeitar esse conjunto aqui de valores que x pode assumir. Bom, agora, para mexer na desigualdade, como x é base de um logaritmo, então você tem que levar em consideração as duas possibilidades. A possibilidade de x ser maior do que 1 e a possibilidade de x estar entre 0 e 1. Bom, se o x for maior do que 1, então, e aí você escreve o 1 como sendo log de x na base x. Então, isso vai te dar o quê? Como eu estou na hipótese do x ser maior do que 1, então eu vou manter a minha desigualdade para os logaritmandos. E aqui eu vou obrigar o x ser maior do que 0. Precisa? Não precisa, né? A princípio eu teria que impor x ser maior que 0. Só que eu não vou precisar me preocupar com isso, porque eu já estou no domínio em que o x é maior que 1. E x é maior que 1 é automaticamente maior do que 0. Então você pode omitir essa parte aqui e resolver apenas essa desigualdade, tá? Então isso vai ficar 2x2 menos 6x mais 2 maior que 0. Você pode dividir essa equação por 2 para simplificar os cálculos. E aí quando você resolve essa desigualdade, você encontra facilmente. Então a solução neste caso vai ser a interseção entre todos os conjuntos, tá? Então veja, eu tenho que agora fazer a interseção, nesse primeiro caso em que o x é maior que 1, eu vou ter que fazer a interseção desse conjunto aqui com esse e com a solução encontrada. Tá? Essa daqui. Então vamos lá. Então eu vou colocar o primeiro conjunto aqui, que são os valores de x entre 0 e 1/2 e x maior do que 2. Certo? Vamos conferir lá. Isso mesmo, né? X entre 0 e 1/2 e ou x maior do que 2. Depois o próximo conjunto é esse aqui, ó, x maior do que 1. Então tá aí o segundo conjunto. E o terceiro conjunto, que é os valores de x menor que 3 menos raiz de 5 sobre 2 ou 3 mais raiz de 5 sobre 2. O 3 menos raiz de 5 sobre 2, você usa aí uma boa calculadora, você faz as contas e isso vai dar aproximadamente 0,38. 0,38 é um número menor do que 1/2, tá? Você precisa ter essas informações, porque você precisa colocar os números em posições relativas. Então, 3 menos raiz de 5 sobre 2, ele é um número menor do que 1/2. Já o número 3 mais raiz de 5 sobre 2, ele vale aproximadamente 2,62. Portanto, é um número o quê? Maior que 2. Então, o meu conjunto é o conjunto dos números menores que 3 menos raiz de 5 ou maiores que 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então, agora, quando você fizer a interseção desses três conjuntos, o que vai dar? Bom, a interseção é claramente o conjunto dos números maiores do que 3 mais raiz de 5 sobre 2. Vou chamar esse conjunto de solução de S1. Que aí nós vamos juntar a solução do primeiro caso com a solução do segundo. Nós vamos fazer a união. Então, esse S1 é a solução para o primeiro caso. Agora, qual é o meu segundo caso? O meu segundo caso é supor o x entre 0 e 1.
E agora, como é uma situação que o x é menor que 1, então isso mostra que a desigualdade terá que ser invertida. Então 2x2 menos 5x mais 2 vai ter que ser menor do que x. Bom, você precisa se preocupar em impor o zero menor que 2x2 menos 5x mais 2? Não. Por quê? Porque essa análise já foi feita. Lembra lá no início do problema, quando a gente estudou a variedade? Olha lá, você já impôs dele ser maior do que zero. Né? Ele é maior que zero nesse intervalo. Então, como você vai fazer a interseção com esse conjunto, então você não precisa mais impor, já foi imposto. E aí resolve essa desigualdade. Veja que essa desigualdade é o contrário da anterior. A anterior a gente resolveu com o sinal de maior. E deu os números à direita de 3 menos raiz de 5 sobre 2, a esquerda de 3 menos raiz de 5 sobre 2 e a direita de 3 raiz de 5 sobre 2. Agora, como você inverteu a desigualdade, então, com certeza a sua solução vai inverter. Então, agora você vai considerar quem? Os números que estão entre 3 menos raiz de 5 sobre 2 e 3 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, isso fica equivalente a 3 menos raiz de 5 sobre 2 menor que x, menor que 3 mais raiz de 5 sobre 2. E agora a gente de novo faz a interseção dos conjuntos. Primeiro, o domínio de validade. Esse exemplo eu já estou identificando mais erros na solução do livro, tá? Então aqui, quando os erros ficam gritantes, a gente corrige na hora. Então, vamos fazer a interseção desse conjunto, que é o domínio de validade, mais a condição do x agora estar entre 0 e 1, que é essa daqui, e a interseção com o conjunto solução da desigualdade do segundo grau que a gente encontrou lá. Então, fazendo a interseção desses três conjuntos, você observa imediatamente que a interseção é o conjunto dos números que estão entre 3 menos raiz de 5 sobre 2 e meio. Então, o conjunto S2, que é a solução para este segundo caso. Então, a solução final vai ser a união dos dois conjuntos. S1 união com S2. Vai dar, portanto, o conjunto dos números entre 3 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 meio, né? Ou x maior que 3 mais raiz de 5 sobre 2. Né? Observa que esse aqui é exatamente o conjunto S2 e esse aqui representa o conjunto S1. São, portanto, trata-se, portanto, da união de intervalos disjuntos. Ok? Bom, então com isso a gente finaliza esse assunto de inequações logarítmicas. E finalizamos também o assunto, os tópicos desta semana de estudo do curso. Tá? Então um abraço para todos e nos vemos na próxima aula. Tchau!